Bom dia, pessoal. Vamos retomar nossas aulas aqui, né? Bora estudar. Só lembrando que nós estamos aqui na página 81, né? Estudando sobre a equação, estudo dos gases. Começamos a falar na aula passada sobre o princípio de Avogadro, né? Que está aqui na página 81. Falamos também sobre a quantidade de matéria. Falei sobre a constante de Avogadro, que era a constante de Avogadro. Falei também sobre massa molar. Resolvi um exercício como exemplo, né? Esse aqui resolvi como exemplo. Para quem não assistiu a minha aula passada, que foi ao vivo, e quiser acompanhar agora a resolução das atividades, conseguirá perfeitamente compreender o conteúdo. E da aula passada eu tinha deixado 3 exercícios para serem resolvidos, né, aqui do nosso livro. O exercício 9, o exercício 10 e o exercício 11. Na nossa aula de hoje, então, eu vou estar resolvendo os 3 exercícios que havia ficado para vocês fazerem, tá? Só recapitulando, né? Nós estamos falando sobre quantidade de matéria, a gente fala sobre mol, a gente fala sobre gramas de moléculas, gramas de cada átomo ou partícula de forma em geral. Bom, e eu falei do princípio de Avogadro, né? O princípio de Avogadro, ele diz o seguinte: se eu tiver 2 recipientes, né? Ó, 2 recipientes, esses 2 recipientes, se eles estiverem na mesma temperatura, temperaturas iguais, tanto um quanto no outro, se tiver mesmo os volumes forem iguais, né? Os volumes aqui tem que serem iguais. Temperatura, volume. Se essas duas coisas forem iguais, consequentemente, o número de partículas dos 2 recipientes também serão iguais. Não importa que partículas são, né? As partículas aqui dentro, ó, aqui pode ser, sei lá, o gás de oxigênio e aqui pode ser só o hidrogênio. Se eu tiver esses 2 recipientes tendo os mesmos volumes, as mesmas temperaturas, consequentemente o número de partículas tanto aqui quanto aqui são iguais. Não importa se são substâncias diferentes, tá? Bom, esse foi o princípio de Avogadro. Eu falei também sobre a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, que normalmente é representado por Na, desse jeito aqui, ó, Na. O livro ele trabalha com essa constante de Avogadro. A alguns momentos ele fala 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso é uma constante. Toda vez que você tiver esse Na, você substitui por isso aqui. E eu falei também para vocês o que significa essa constante. Essa constante de Avogadro é o número de partículas que tem em um mol de qualquer coisa. Então, um mol, não importa do que nós estamos falando, é igual a uma quantidade desta aqui de partículas. Se eu falar que é um mol de oxigênio, significa que eu tenho esta quantidade de partículas, de átomos de oxigênio. Se eu falar, olha, eu tenho um mol de oxigênio, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, a constante de Avogadro é a quantidade de partículas que nós temos em um mol, certo? Um mol é 6,02. Então, 6,02 é a quantidade de partículas que eu tenho em um mol. Beleza? Das formulinhas, porque normalmente a gente faz o quê? A gente tem um punhado de alguma coisa e olha para esse punhado de alguma coisa e fala assim, olha, quantas partículas tem aqui? Ou fala assim, quantos mols temos aqui? Bom, para descobrir isso, a gente utiliza duas formulinhas. Cada uma tem uma finalidade. Tem uma que é Nzinho minúsculo, que é igual a M minúsculo dividido para N maiúsculo. N de navio, M de mamão, N de nada. Então, minúsculo aqui
é mol, quantidade de mol que nós temos. Eu tenho 10 mols, então eu coloco 10 aqui. Aqui, a massa da amostra. Se eu falar que eu tenho um punhado de alguma coisa, quantas gramas tem esse punhado? Sei lá, eu tenho 100 gramas de alguma coisa. Se eu tenho 100 gramas de alguma coisa, então eu vou colocar esses 100 gramas aqui, que é a minha amostra. Tem uma amostra. Esse N aqui embaixo, esse N aqui, na verdade não é N, né? É M, tá? Desculpa aí, eu tô falando N, N não é N, é M. M de mamão também, só que ele é maiúsculo. É que eu tenho outro N que ele é para outra coisa e depois eu falo. Então é N, MM, tá? Esse M aqui embaixo é a massa molar. É a massa molar. O que significa massa molar mesmo? Você já deve saber, né? Massa molar significa que se eu pegar uma quantidade somente de uma única substância, essa quantidade aqui, ó, se eu pegar essa quantidade de oxigênio, por exemplo, se eu pegar essa quantidade de oxigênio, eu vou ter 1 mol de oxigênio. Vou colocar aqui, ó, 1 mol de oxigênio, só o oxigênio, então eu vou ter uma massa igual a 16 gramas. Se eu pegar 1 mol de hidrogênio, eu vou ter uma massa de 1 grama. Se eu tiver 1 mol de H2O, eu terei 18 gramas. Eu até expliquei na hora passada, 18 gramas por quê? É porque cada molécula eu vou ter um oxigênio, 16 gramas, e 2 hidrogênios, um cada um, então 16 mais 2 dá 18. E assim vai. Então, 1 mol de molécula de água, 18 gramas. E aqui eu estou falando da massa de 1 mol. Se eu falar assim, 1 mol de água, H2O, tem quantas partículas? Aí eu sei que é 1 mol, aí eu volto aqui, ó, tem essa quantidade de partículas, mas em gramas eu tenho 18. Tá? Essa formulinha é uma que a gente vai utilizar. A outra formulinha é a do N, né, que eu estava usando o N ali. Número de partículas é igual ao número de mols que eu tiver multiplicado pela constante de Avogadro. Ó, se eu quiser saber quantas partículas tem uma amostra, eu preciso usar esta equaçãozinha aqui, ó. Número de partículas, vou até colocar aqui, ó. Número de partículas é o número de partículas. Esse Nzinho é o mesmo que a gente já falou anteriormente. É o número, quantidade de mol, número de mol. Esse Na aqui, esse Na é a constante de Avogadro e sempre vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Em alguns momentos eu vou usar só 6, tá? 6 vezes 10 elevado a 23. Arredondar para facilitar o trabalho, mas não podemos esquecer que esse número ele é um pouquinho maior. Olhando aqui no nosso livro, esse número verdadeiro ele é 6,02214 vezes 10 a 23. A unidade de medida para isso aqui é mol a menos 1, mas esse mol a menos 1 não interfere, tá? É só a unidade de medida. Bom, então nós vamos trabalhar com esta formulinha e esta formulinha. Aqui número de mol, massa de uma amostra e massa molar. Número de partículas, número de mol, constante de Avogadro, tá? Agora vamos para os exercícios. Vou deixar essa folhinha aqui do lado que eu posso precisar para olhar. Só lembrando, pessoal, que é muito importante ler os probleminhas aqui, as questões, separar todos os dados, para aí sim iniciar então os cálculos.
E outra coisa, antes de iniciar os cálculos, verificar se as unidades de medidas estão equivalentes para trabalho. Por exemplo, o exercício número 9, eu vou ler aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, aqui no exercício número 9, esse aqui, ó. Aqui diz assim, ó, estime o número de partículas, moléculas e átomos que existem no corpo de um adulto de 80 kg. Considere o corpo humano composto de 80% de água e o restante de carbono. Bom, eu de imediato já sei qual é a pergunta, né? Para eu dizer qual é o número de partículas. Qual é o número de partículas? Aqui, ó, a pergunta do problema é qual o número de partículas das duas coisas que compõem o corpo. Nesse caso aqui ele está generalizando o corpo simplesmente em água e carbono. Existem outras coisas, né? Que o nosso corpo é cheio de coisas, mas ele está generalizando em carbono e água. Bom, então nós temos aqui a pergunta e aí vamos para as informações. O corpo do cidadão, a massa total, eu vou até desenhar a pessoinha aqui, ó. A massa total desse cidadão aqui tem exatamente, ó, 80 quilogramas. Só que esses 80 quilogramas é a massa total. O problema ele pede para a gente trabalhar separado. Calcular o número de partículas. O número de partículas para o carbono e o número de partículas da água, H2O. Qual é o número de partículas disso aqui? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber, preciso separar isso aqui, né? Ó, dos 80 quilogramas que esta pessoa tem, quanto é que ele tem de carbono e quanto é que ele tem de H2O. Qual é a massa? Bom, eu preciso separar. Como que eu separo isso? 80% é água. 80%. E aí eu pergunto para você, quanto é 80% de 80? Se você vai fazer isso na calculadora, o truquezinho simples, muito simples, você vai pegar lá 80, multiplica pela porcentagem. 80 quilogramas vezes 80%, que vai dar igual a 64 quilogramas. Certo? Pela calculadora você faz assim. Então, eu consigo saber que dos 80 quilogramas, 64 quilogramas é água. Bom, se a pessoa tem 80 quilogramas, 64 é água, então significa que o restante é carbono. De 64 até 80, nós temos aqui 16 quilogramas, que é o carbono. Então, uma pessoa composta por 80 quilos entre água e carbono, e quando separa o carbono 16 quilogramas e a água 64 quilogramas. Então, voltando aqui para a perguntinha, né? Quantas partículas de carbono eu tenho? Aí eu coloco aqui, das informações que eu tenho, a massa que eu tenho de carbono, a massa de carbono, vou colocar a letrinha do carbono cá em cima. A massa do carbono que eu tenho são 16 quilogramas. Eu preciso, para eu trabalhar isso aqui, saber a massa molar do carbono. A massa molar do carbono. O exercício passou para a gente aqui, ó, os dados. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Eu venho aqui e anoto. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Opa, mol. A água, eu tenho uma massa de água. A água tem uma massa. Vou colocar a letrinha aqui em cima também. H2O. A água, eu tenho uma massa igual a
64 quilogramas. A massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, quero saber o número de partículas de água, onde eu tenho uma amostra de água que é 64 kg e a massa molar da água 18 gramas por mol. Ainda há pouco eu falei para vocês bem assim, ó, tem que verificar se as unidades de medidas estão equivalentes para cálculo. Percebam que a massa molar eu trabalho com gramas por mol. A massa da amostra está em quilogramas, então eu tenho que ter tudo na mesma unidade. Então eu tenho que transformar esses quilogramas aqui para gramas, multiplicando isso aqui por 1000, então eu terei aqui 64.000 gramas. É a mesma massa, só que agora está escrito em gramas. Gramas e gramas. Aqui em cima a mesma coisa, eu tenho 16 quilogramas. Transformando, que é multiplicando por 1000, vai dar 16.000 gramas. Então vamos começar o nosso cálculo. Vou descobrir primeiro quantas partículas eu tenho de carbono. Tá aqui, né? O carbono. Para eu descobrir quantas partículas temos, a formulinha, ó, para partículas, número de partículas, é essa formulinha aqui, ó. N é igual a Nzinho vezes Na. Só tem N nessa fórmula. Então, N, grandão, número de partículas é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Olhando aqui eu já percebo que eu tenho um pequeno probleminha, tá? Eu tenho um pequeno probleminha. Qual o problema? Olha só, vamos substituindo aqui para ver, ó. N, que é o número de partículas, é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Aí eu olho aqui nas minhas informações sobre o carbono, eu não tenho o número de mol, vou ter que descobrir o número de mol ainda. Então eu vou ter que voltar e calcular o número de mol. Aqui, ó. Essa quantidade de massa vai dar quantos mols? Quantos mols temos aqui, ó? Aí eu vou ter que calcular quantos mols temos ali. Vamos aqui, ó. Número de mol é igual a massa da amostra dividido pela massa molar. Número de mol, só vou anotar aqui que estou fazendo para o carbono. Número de mol de carbono é igual a massa da amostra. Qual a massa da amostra? Os 16.000 gramas, dividido pela massa molar, que é os 12 gramas. Então vai ficar N igual a massa da amostra 16.000 dividido para 12. Então, o número de mol é igual 16.000 dividido para 12 vai dar 1.333,33. Vai dar uma dízima periódica aqui. Então, essa quantidade de mols. Eu tenho essa quantidade de mols de carbono. Agora eu posso continuar o cálculo aqui, ó, de carbono. Número de mols de carbono que eu tenho: 1.333,33 vezes a constante de Avogadro. Eu já falei quanto vale essa constante de Avogadro. Eu vou colocar só 6, tá? Mas a constante de Avogadro é 6,02. 6,02 é o mais utilizado nos cálculos. Então, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, a quantidade de partículas de carbono que tem um corpo de 80 kg, agora é só multiplicar, né? 1.333,33 vezes 6. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 7.999,98 vezes 10 elevado a 23. Essa é a quantidade de átomos de carbono que tem um corpo. Ó, pensando bem, eu posso arredondar isso aqui para 8, né? Então, aproximadamente, vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 23. Na verdade, está errado isso aqui, né?
Se eu fosse arredondar, eu iria arredondar para 8.000. Espera aí. Vamos fazer por pedaço. Primeira coisa que eu tenho que observar antes de querer arredondar isso aqui é que esse número aqui ele não está adequado para ficar em notação científica, porque a vírgula está depois do quarto número. A vírgula tem que ficar aqui, ó, depois do primeiro número, isso que a gente aprendeu em sala de aula. Então vou colocar ele da forma certa. Então seria 7,99 vezes 10 elevado a outra coisa, né? Porque se a vírgula saiu daqui e está vindo para cá, vai ser o que? 23, se eu mudar uma, duas, três casas. Então eu colocaria aqui mais três casas que eu pulei. Seria então 7,99 vezes 10 elevado a 26. Agora sim eu posso arredondar para 8. Ó. 7,99 eu vou arredondar para 8. Então N é aproximadamente 8 vezes 10 a 26. Só fiz um arredondamento, tá bem pertinho, né? 7,99. Posso arredondar para 8. Isso aqui é o quê? É o número de átomos. Átomos, ó, átomos minúsculo aqui. Átomos de quê? De carbono. Eu contei os carbonos. Agora eu vou contar água. Mesmo jeitinho. Água. Número de moléculas de água vai ser igual números de mols de água que eu tenho vezes a constante de Avogadro. Só que eu me deparo novamente naquele detalhe. Eu não tenho o número de mols de água, mas eu sei qual é a massa que eu tenho. Então, com essa massa, eu descubro quantos mols eu tenho. N vai ser igual. Vamos voltar aqui, ó, fazer o mesmo cálculo. Quantos mols de água nós temos? Mols de H2O. Mols de H2O. Número de mol é igual a amostra, a massa da amostra, dividido pela massa molar. Número de mols é igual a quantos gramas de água eu tenho? 64 mil gramas. 64 mil gramas dividido pela massa molar da água, que eu ainda lembro, né? Tá aqui anotado, 18, ó. 18 gramas por mol. Logo, o número de mols de água, 355,55, também dá uma dízima periódica, mas eu vou pegar dois números aqui. Então, essa é a quantidade de mols de água que nós temos. Então, vamos lá. Essa quantidade de mols de água que nós temos. Vamos por aqui, ó. Então, fica número de mols, 355,55, vezes a constante de Avogadro, 6, eu vou usar somente 6 vezes 10 elevado a 23. Meus cálculos eu vou ficar sempre aproximado, porque eu não utilizo 6,02, eu utilizo só 6 aqui. 6 multiplicar isso aqui por 6. Então, número de partículas não, número de moléculas de água, então vai ser 2133,3. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 2133,33 vezes 10 elevado a 23. Multipliquei esse número por 6 e a anotação científica só desceu. Agora aqui a gente vai ter que fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz agora. A gente precisa corrigir esse número para ficar de uma forma escrita adequada. Anotações científicas tem que ter uma vírgula depois da primeira casa aqui, ó. Então, reescrevendo fica 2, a vírgula vem para cá, ó, 2,133, só até aqui tá bom de número, vezes 10, elevado a outro número, não é mais a 23. Como a vírgula saiu daqui e veio para cá, ó, então veio 1, 2, 3, 4 casas, então é 23 mais 4, elevado a 27. 2000, eu acho que eu errei aqui, hein? É 2133, a vírgula não era ali, era aqui, ó. Tira esse aqui, essa vírgula não existe aqui, ó. É 2133,33. Então, eu estou saltando daqui para cá. Eu estou pulando 3 casas, não 4. Somente 3. Então, aqui não é 27, aqui é 26. Então,
é 26. Então, número de moléculas de água, 2,133 vezes 10 a 26 moléculas, certo? Moléculas de água. Essa é a quantidade de moléculas. Esse foi o nosso cálculo, tá? Então, essa é a quantidade de moléculas de água tem nesse corpo e essa é a quantidade de átomos de carbono que tem nesse corpo. Moléculas H2O. Espero que tenham entendido. Eu vou fazer agora o próximo exercício. Vou continuar aqui já direto. Esse foi o exercício número 9. Esses exercícios aqui são exercícios que requer um certo raciocínio extenso, né? Não deixar detalhes passar. E se você pegar e prestar bastante atenção, ficar bem tranquilinho, você aprende perfeitamente. Bom, agora o exercício número 10. Eu vou virar a folha aqui e fazer nessa mesma folha. O exercício número 10. Exercício número 10 diz o seguinte. Aqui o exercício número 10. A constante de Avogadro pode ser utilizada para estimar a massa de um átomo individual. Assim, sabendo que 1 mol de átomos de enxofre, S, tem massa de 32 gramas, 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Determine a massa em gramas de um único átomo de enxofre. Bom, o que nós temos aqui? Temos aqui uma informação que é o seguinte: se eu tiver aqui dentro 1 mol de enxofre, eu tenho uma massa igual a, que é a massa molar, vou ter que colocar maiúsculo, 32 gramas aqui dentro. É óbvio que se eu falar, então tem quantas partículas aqui dentro? Se é 1 mol, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, átomos minúsculos de novo, átomos, eu sou sempre errando, mas tudo bem. 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que é 1 mol, aqui dentro, que se eu coloco isso na balança, 32 gramas. Aí o exercício falou pra gente aqui, para eu determinar, ou calcular e encontrar, sei lá, qual é a massa de um único átomo desse aqui, Quanto pesa só um átomo? Todos esses 6,02 vezes 10 a 23 átomos, eles pesam 32 gramas. E um átomo só? Eu percebo que esse cálculo eu faço por regra de 3. Então, o que está escrito? 1 mol é igual a 32 gramas. Quanto vai pesar uma única partícula? Quanto vai pesar uma única partícula? Só que o detalhe é, olha que aqui eu escrevi aqui em mol, Eu tenho que colocar quantas partículas tem um mol. É a nossa constante de Avogadro. Então eu vou reescrever assim, 6,02 vezes 10 a 23 átomos pesa exatamente 32 gramas. E a pergunta é, aqui 6,02 vezes 10 a 23 átomos pesam 32 gramas. Quanto vai pesar em gramas? Somente um átomo. Um átomo. Quanto é que vai pesar um átomo? Somente um átomo. Regrinha de 3, básico, simples. Então, começamos assim, 6,022 vezes 10 elevado a 23 vezes x, né? A multiplicação cruzada aqui. Perceba que eu estou usando 0,2, tá? Não quer dizer que tem que ser assim. Eu estou usando 0,2 só para você ver realmente qual é o número que utiliza-se bastante. 6,02 vezes 10 a 23 multiplicado por x fica 6,02 vezes 10 a 23 x igual. Agora, 1 vezes 32, 32. Logo, x é igual a 32 dividido para 6,02 vezes 10 a 23.
x é igual. Bom, eu estou usando 6,02, então eu vou fazer a divisão. Deixa eu ver aqui se eu já tinha feito isso antes. 32 dividido para 6,02 vai dar um resultado de 0,531. 0,531. Agora eu quero saber qual a notação científica eu coloco aqui. Quando a gente está fazendo uma divisão com dois números que estão em notação científica, é simples. Eu uso aquela regrinha que eu falei, né? Se eu tiver dois números em notação científica, eu estou fazendo uma divisão, eu pego a potência desse aqui, coloco aqui dentro, pego essa potência aqui, coloco dentro desse parênteses, e se é uma divisão, é um sinal de menos no meio. Se fosse uma multiplicação, seria mais. Aí eu faço o cálculo e chego no resultado. Mas aqui, como eu tenho uma única notação e ela está embaixo da fração aqui, ó, então eu vou fazer a divisão desse número para esse número normal, que deu esse número aqui, e essa notação científica simplesmente ela muda de sinal. Fica 10 a menos 23. 10 a menos 23. Cheguei no final do cálculo. Do cálculo sim, só que agora preciso fazer o quê? Correção desse número. Ele está escrito de uma forma muito estranha, né? A vírgula tem que ficar aqui, ó, depois do primeiro número. Então, x é igual a 5,31 vezes 10. Aí eu digo, a casa andou para cá, ó, a vírgula andou uma casa. Então, menos uma casa. Então, fica a menos 24. O que é isso? Isso aqui é a massa de um único átomo de enxofre. Um único átomo de enxofre ele pesa 5,31 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso aqui é um número bem pequeno, uma fraçãozinha de nada. Uma fraçãozinha mesmo. Então, essa é a massa de um único átomo de enxofre. Esse exercício aqui finaliza aqui. Esse foi o exercício número 10. Número 10. Vamos para o nosso último exercício que havia sido passado na aula passada, exercício de número 11. Exercício de número 11. Aqui no exercício número 11, diz o seguinte: considere dois recipientes de mesmo volume. Um com gás oxigênio O2 e o outro com dióxido de carbono CO2, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Bom, temperatura, pressão e volume se são iguais, temperatura, pressão e volume se são iguais, eu já consigo começar a raciocinar sobre a constante de Avogadro. Constante não, o princípio de Avogadro. Tá, então eu tenho esses dois recipientes, os dois têm o mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, porém um tem gás de oxigênio, O2, e o outro tem dióxido de carbono, CO2. Tendo isso aí, vou até desenhar aqui, ó, eu tenho dois recipientes, um possui O2 e o outro possui CO2. Eles estão com as mesmas pressões, as mesmas temperaturas, os mesmos volumes. São as três constantes aqui que estão relacionadas no princípio de Avogadro. E aí eu continuo. Se o número de moléculas de oxigênio, o camarada quis escrever aqui gás de oxigênio, né? Que gás de oxigênio é uma coisa, oxigênio é outra. Que eu preciso agrupar as moléculas, os átomos para formar uma molécula. Então eu tendo aqui essa informação aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Se o número de moléculas de oxigênio é igual a 2 vezes 10 a 24, oxigênio 2 vezes 10 a 24, calcule o número de moléculas de dióxido de carbono. Qual é o número de moléculas aqui, ó? Sabendo do princípio de Avogadro, eu consigo te dizer o seguinte: eu não preciso calcular. Por quê? Pressões, temperaturas e volumes iguais, mesmo que sejam de gases diferentes ou substâncias diferentes. As quantidades também são iguais. N aqui é igual a N aqui,
o número de partículas desse lado é o mesmo número de partículas desse. Se eu sei que aqui tem 2 vezes 10 a 24 átomos ou moléculas aqui de uma substância, do outro lado é a mesma coisa. Como que fica a resposta? Eu diria assim, ó, de acordo com o princípio de Avogadro, se os dois recipientes estiverem com pressão, temperatura e volumes iguais, logo o número de partículas também serão iguais. Então eu sei que aqui eu tenho o mesmo número de partículas, que é 2 vezes 10 elevado a 24. Aqui não são partículas, são moléculas. Aqui eu tenho moléculas. E ele citou aqui apenas o oxigênio, né? Apenas o oxigênio. Mas ele quis dizer o gás de oxigênio. Isso aqui eu tenho essa quantidade de gás de oxigênio, de átomos de gás de oxigênio. Então aqui tem essa quantidade de moléculas de gás. Eita, nós, hein? Dióxido de carbono. Pelo princípio de Avogadro, a gente chega nessa conclusão. Na aula que vem, então, a gente vai retomar os nossos estudos aqui. Por hoje, o conteúdo é só isso mesmo. Não vou deixar agora nenhum exercício novo, tá? A aula ficou bem longa, aí tá 36 minutos. Eu vou passar mais exercícios somente na aula que vem. Vou verificar se eu abordo um pouco mais esse conteúdo ou se a gente avança aqui, tá? Por enquanto é só isso. Bons estudos, aproveite aí o final de semana e até a próxima aula.